Fala galera do Na Vibe, mais um videão aqui, um videão de informação para você, porque nós recebemos muitas perguntas sobre os novos casos de coronavírus aqui no Reino Unido, então todos os jornais estão falando sobre isso, tem sido comentado também nas redes sociais, o que causa dúvida em muitas pessoas que estão aqui na Inglaterra e quem está vindo para cá também, preocupado com o aumento do número desses casos. Mas antes de eu falar desse assunto, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo também, que isso ajuda muito a gente. Muito obrigado aí, nós batemos os 99 mil inscritos aqui no canal, estamos rumo aos 100 e graças à ajuda de todos vocês que estão sempre aqui acompanhando com a gente. Hoje eu tô sozinha porque essa notícia a gente decidiu fazer assim de última hora para alertar, já que o número de perguntas sobre esse assunto aumentou aqui desde ontem para cá, então nada mais justo do que falar para vocês aqui no canal, que fica muito mais fácil da gente passar informação para todas as pessoas, tá? Se você quer saber mais coisas, acompanhe a gente nas redes sociais também, @Civenâncio ou @Didelmontes, e a gente vai continuar compartilhando o vídeo assim que vai surgindo algum assunto, alguma notícia que a gente acha que é de interesse para nós brasileiros que vivemos aqui na Inglaterra e quem tá pensando em vir para cá também. E sim, gente, o número de casos aumentou aqui no Reino Unido todo, não só em Londres, não só na Inglaterra. Existem outros países que também detectaram essa nova subvariante da variante Omicron. Então, como vocês sabem, né, desde o começo da pandemia, nós tivemos aí o coronavírus, depois tiveram várias outras variantes. E aí, uma das variantes, que foi a Omicron, sofreu uma mutação. E esse novo vírus, chamado, né, foi chamado aqui de Aedes, ele está se espalhando mais rapidamente aqui no Reino Unido. E aí as pessoas que são mais vulneráveis podem, né, se infectar com o vírus, e aí o vírus vai sofrendo mutações e etc. E esse é o medo de que uma nova onda aconteça aqui no Reino Unido. Então por isso que os especialistas estão alertando que, se possível, já comecem a utilizar máscaras. E aí eu vou explicando para vocês o que está acontecendo por aqui. Bom, essa tem sido as últimas notícias divulgadas aqui no Reino Unido e os casos começaram a aumentar. Então por isso que a gente tem recebido muita pergunta sobre esse assunto e se é verdade, né, que pode haver uma nova onda de Covid aqui no Reino Unido. E por que os especialistas e cientistas aqui no Reino Unido têm orientado ao uso de máscara novamente. Então, para vocês terem uma ideia, essa é uma nova variante, tá? É uma subvariante, na verdade, da variante Omicron, e ela foi chamada de Aedes. Então, desde o ano passado, interromperam, né, os testes que eram feitos nos hospitais aqui. Então as pessoas pararam de testar também, então por isso que os dados ainda são muito novos. E a maior preocupação é que ocorra uma pressão novamente no NHS, que é o nosso sistema de saúde pública aqui no Reino Unido. Nós estamos agora no final de setembro, entrando no outono, e depois vem o inverno, e aqui na Inglaterra, como vocês sabem, o clima é muito mais frio, e a partir agora de setembro, as admissões nos hospitais começam a aumentar por problemas de gripe, vírus, problemas respiratórios também. Então isso é muito comum aqui nessa época do ano, porque o clima começa a ficar mais frio. Além disso, a outra preocupação, e por isso a orientação dos cientistas para que as pessoas voltem a utilizar as máscaras, é porque a gente termina o período de férias escolares, então as pessoas voltam aos escritórios também, porque estão de férias e aí voltam a trabalhar em setembro, as crianças voltam para a escola também. Então o medo é que as pessoas ficando em ambientes mais internos, mais fechados, possa aumentar o número de casos aqui no Reino Unido, tanto das doenças respiratórias, né, que já são doenças comuns do inverno, como também dos novos casos da subvariante Aedes. Para vocês terem uma ideia, aqui na notícia diz especificamente o seguinte, ó: especialistas alertam que é bastante certo que o Reino Unido está enfrentando outra onda de Covid-19 e sugere que as pessoas devam utilizar máscaras faciais novamente. E aí, por causa do aumento no número dos casos, agora em agosto, no dia 7 de agosto, ela mudou para uma variante interessante. Então, o que isso quer dizer? Que requer que ela seja um pouco mais avaliada. Não é uma variante que tem um risco de morte muito grande, mas ela é muito mais infecciosa. E como vocês sabem, nós já terminamos o período de vacinação aqui em 2022, então as pessoas não estão sendo mais vacinadas. As últimas que foram vacinadas de 50 anos para baixo têm 1 ano e meio já, e as de 75 anos para baixo 1 ano. Então a vacina já vai perdendo um pouco o efeito, então as pessoas ficam mais suscetíveis a se infectarem novamente por uma outra variante do vírus, e agora essa subvariante que a gente falou chama Aedes. Para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados mais recentes aqui da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, essa variante é a segunda variante mais prevalente, então ela representa 11,8% dos casos
aqui no Reino Unido. E o que isso significa? Que em 1 em cada 7 pessoas que são internadas, elas estão com essa variante, essa nova variante. Nem o governo britânico, nem a Organização Mundial da Saúde pediu que as pessoas utilizem máscara, tá? Só para avisar. É uma orientação dos cientistas e de alguns especialistas que vêm estudando essa nova variante. E segundo a OMS, ela diz que é um aumento significativo em relação à última vez que foi coletado os dados em 25 de julho. Então é para as pessoas ficarem preocupadas. Não é para ficar fazendo um alarde, mas é bom a gente sempre ficar de olho no que tem acontecido, ficar de olho nas notícias também, que isso é muito importante para saber como é que está a situação do país e tentar evitar ao máximo, né, ambientes fechados, não só por causa da variante, tá? A gente sabe que aqui na Inglaterra as pessoas acabam ficando em ambientes muito mais fechados por causa do clima, mas com diversas outras doenças que aumentam também nesse período de inverno. E deixem aí nos comentários o que vocês acham, se nós vamos realmente enfrentar uma nova pandemia. Eu espero que não, todo mundo, o mundo inteiro espera que não, mas o fato é que tem aumentado os números. A Organização Mundial da Saúde diz que o risco de saúde pública representado pela Aedes é baixo em nível global, porém, como vocês sabem, se é uma doença que consegue se espalhar mais fácil, ela também tem a possibilidade de sofrer mutações e aí causar um risco de saúde pública, né? O que a gente não quer que em nível global que aconteça como aconteceu com o Covid no mundo todo e que nós ficamos aí, né, nesse período de pandemia, que é o que ninguém quer novamente. E aí tem uma informação muito interessante que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, é referente aos sintomas dessa nova subvariante, tá? Elas são semelhantes aos sintomas do Covid, aos sintomas da Omicron, mas tem 3 novos sintomas diferentes que dá pra gente observar, e aí você procura um médico caso você esteja sentindo esses sintomas, tá? Ó, esses 3 novos sintomas que devem ser observados são diarreia, erupções cutâneas e irritação nos olhos. E aí alguns cientistas ainda dizem que a gente pode enfrentar uma nova rodada aí de vacinas se essa nova subvariante Aedes se demonstrar resistente a essa vacina atual. E outra coisa interessante de falar com esse nosso medo, né, essa nossa preocupação de que isso seja uma pandemia global novamente, outros países também já sinalizaram o crescimento dessa nova variante. Estados Unidos, Índia, Tailândia, Dinamarca e Israel, e aqui no Reino Unido também. Então, por enquanto não é uma coisa, vamos ficar preocupados, vai acontecer novamente, nossa, nós vamos entrar numa pandemia. Não é para criar nenhum medo, nenhum alarde, nada comparado com o que aconteceu em 2020, né? Não é nada disso. Mas é bom a gente sempre ficar em alerta a essa informação, continuem acompanhando as notícias. Se quiserem utilizar máscaras, utilizem, não é nada obrigatório ainda, é para que a gente evite que chegue numa escala muito maior e que os números de casos continuem aumentando aqui no Reino Unido. O uso de máscaras, a exigência aqui acabou em janeiro de 2022. Então a gente fica muito preocupado quando, né, os cientistas alertam. Vou até compartilhar aqui com vocês a informação de uma médica especialista em saúde aqui da Universidade de Oxford, que ela compartilhou nas redes sociais. Ó. Meus vários grupos de ciências no WhatsApp estão agitados. Eu entendo pouco dos detalhes, mas parece que é hora de usar máscaras novamente. É a doutora Trisha Greenwald. Então, é uma preocupação, né? A gente fica muito preocupado quando a gente ouve esse tipo de informação, quando a gente lê esse tipo de notícia. A gente fica muito preocupado porque a gente não quer entrar numa pandemia novamente, né? Vou até olhar aqui para vocês para conseguir dar os números exatos de quantos casos, né, nós temos no Reino Unido, falando no geral, tá? De Covid, não só da variante Omicron nem dessa variante Aedes, mas num total para que vocês tenham uma ideia dos números. E eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo o site do governo com as informações sobre o coronavírus. Para vocês terem uma ideia, aqui no Reino Unido nós temos 22.241.783 casos. Nos últimos 7 dias, 57.839 casos. Vou deixar para que vocês fiquem acompanhando, eu acho que é muito interessante para quem está aqui. Tem vários outros tópicos que você pode verificar no site do próprio governo referente ao coronavírus. Então tem os pacientes que foram admitidos, o que foi mudado, pessoas vacinadas. Então com esses números para que vocês possam avaliar e ficar por dentro de tudo também, tá bom? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se é um alarde, se é para colocar medo na população, se é para que não sobrecarregue somente o serviço de saúde pública aqui no Reino Unido. Então deixem aí, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu!